vocês, prontos aí para viajar na história? Vamos viajar pelo tema da semana 1 do PET 4, que vem trazer para nós o estudo da Guerra Fria relacionado ao contexto das ditaduras militares na América. Inicialmente, o PET vem trazer falando sobre a Comissão da Verdade, né, que foi estabelecida no Brasil, mais precisamente no governo Dilma, para julgar, né, os crimes da época da ditadura militar. Nessa Comissão da Verdade, ela tem a função, né, de julgar os crimes contra o direito humano, né, contra os direitos humanos e fazer justiça, né, aos mortos que foram considerados desaparecidos, né, de forma repentina na ditadura militar. Lembrando que as ditaduras militares que vão ocorrer não só no Brasil, mas na América, no Chile, na Argentina, vão se dar no contexto da Guerra Fria. E por esse motivo, né, por ser um período em que há uma disputa, o pano de fundo todo é uma disputa ideológica entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então, por essa disputa, muitas dessas ditaduras vão ser apoiadas, né, por setores conservadores da sociedade. Então, a maioria dos golpes militares, como ocorreu no Brasil, eles vão ser apoiados, né, por parte da sociedade civil. Por isso, hoje a gente usa o nome ditadura civil-militar. Lembrando, né, que muitos desses setores, muitos desses grupos, eles vão apoiar a ditadura e até mesmo as formas autoritárias de governo, por causa de um inimigo comum, que no caso era o comunismo, que seria no caso um inimigo maior que todos teriam que combater. Vamos então às atividades? Número 1. Relacione o contexto internacional ao estabelecimento das ditaduras militares na América Latina. O advento da Guerra Fria, no caso, né, criou um momento propício para o estabelecimento dos regimes ditatoriais. Esses governos eles vão ser amplamente apoiados, né, por parte conservadora da sociedade civil, em nome do quê? Em nome do combate ao inimigo maior, que seria o comunismo. Talvez em outro momento, né, se não fosse a Guerra Fria, o combate ao comunismo, essas ditaduras militares não teriam tanto apoio da sociedade civil. 2. A questão agrária foi um dos principais pontos que polarizaram o debate político durante os anos em que João Goulart ocupou a presidência. Ela esteve no centro das preocupações dos atores políticos em geral, dos governos, dos partidos, dos movimentos sociais, da Igreja Católica e da opinião pública. Foi em grande parte naquele momento que se consolidou a noção de que o Brasil necessitava de uma reforma agrária capaz de eliminar a grande propriedade, o latifúndio, visto como obstáculo fundamental ao desenvolvimento. Uma das diferenças entre o governo Jango e os precedentes foi o envolvimento do Poder Executivo, que passou a ter com a questão agrária. Esse envolvimento ficou claro em novembro de 1961, quando o presidente compareceu ao primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, organizado pela União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, UTAB, em Belo Horizonte. Sua ação incidiu, por um lado, no terreno da legislação sindical e trabalhista rural e, por outro, na realização de uma reforma agrária. Foi no governo Jango que os trabalhadores rurais, que até então se organizavam em função de uma série de complicadores legais, em entidades de caráter civil, como ligas camponesas e associações de lavradores, passaram a criar sindicatos e federações, desembocando posteriormente na criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG. Foi no governo Jango que direitos trabalhistas básicos, pelo menos há 2 décadas existentes nas cidades, foram estendidos ao campo por meio do Estatuto do Trabalhador Rural, aprovado em 1963. Foi também no governo Jango que foi criada a Superintendência de Política Agrária, SUPRA, que tinha por incumbência implementar as medidas de reforma agrária no país. Foi ainda o governo Jango que mais efetivamente investiu na aprovação de uma reforma agrária pelo Congresso.
né? Foi tirado aí da CPDOC esse trecho. Aí vem a questão. Levando em consideração o contexto do populismo, concluiu-se que o fragmento apresenta, letra A, o descontentamento das classes médias com a aprovação da reforma agrária, letra B, o descaso dos governantes com a situação dos operários e camponeses, letra C, a proposta de Jango para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, letra D, o amplo apoio do empresariado nacional às ideias arrojadas de Jango, ou letra E, a recusa do presidente Jango em implementar as reformas de base. Acertou quem colocou letra C, né? Essas aí eram propostas de Jango para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Questão 3. As ditaduras militares no Brasil, 1964-1985, e da Argentina, 1976-1983, utilizaram a prática do desaparecimento como um dos principais meios para fomentar a cultura do medo nessas sociedades, diz Caroline Bauer, a IRRO Online, autora do livro Brasil e Argentina, Ditaduras, Desaparecimentos e Políticas da Memória. A historiadora diz que as práticas de desaparecimento contribuíram não só para punir, como também para dissuadir outras pessoas de se oporem às ditaduras e atingir os meios familiares e sociais das vítimas. O resultado era um eleito multiplicador do medo e do terror. Segundo ele, as ditaduras tratavam os desaparecidos da mesma forma. Negaram sua existência para depois assumi-los com versões falsas e tergiversando sobre o desaparecimento. Os governos transicionais, por sua vez, tratam do tema como políticas de esquecimento, com destruição de documentos e os perdões penais, e a própria interdição do passado, no sentido de proibir certos debates para o bem da futura democracia, ressalta. Foi tirado aí dessa revista virtual esse trecho. Aí nós temos a questão. O fragmento apresenta uma das características dos governos militares instaurados tanto no Brasil quanto na Argentina. Letra A. A adoção de uma política externa totalmente alinhada aos interesses norte-americanos. Letra B. A utilização de métodos violentos para garantir o controle e desencorajar a oposição. Letra C. A disposição de desenvolver armamentos atômicos, objetivando dominar a América. Letra D. A proibição de greve e manifestações dos brasileiros contrários ao regime militar. Letra E. A manutenção da liberdade de expressão dos cidadãos em todas as áreas. Acertou quem colocou letra B, né? O texto está falando aí de métodos violentos, de não respeitar os desaparecidos, de não assumir, né, o que foi feito. Então, letra B, resposta correta. Questão 4, da Unifesp. A repressão às manifestações dos trabalhadores do campo e da cidade foi uma das consequências mais imediatas e evidentes da chegada dos militares ao Palácio do Planalto. Houve intervenção nos sindicatos, prisão dos líderes mais destacados, fechamento por decreto de sindicatos rurais, além da proibição da existência de entidades intersindicais, o controle sobre a economia, a censura imposta aos meios de comunicação, a legislação antigreve, as restrições à livre manifestação permitiram comprimir significativamente os salários. Aí nós temos a questão. A partir da citação, analise a questão do trabalho no contexto da ditadura militar, com ênfase nas mudanças e permanências. No contexto da ditadura, os trabalhadores eles vão ter aí suas instituições representativas controladas pelo governo, eles vão ser privados aí do direito à greve e eles ainda vão ter a diminuição aí dos seus salários. Havia, por trás de tudo isso, uma ideologia do bom brasileiro, que no caso ligava-se à postura passiva dos trabalhadores aí. Então incentivava-se o trabalhador que trabalhava e construía o futuro da nação e que também obedecia o regime. Pessoal, fechamos aí mais uma correção. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Enviem as fotos das atividades. Eu espero você numa próxima viagem na história. Um abraço.